nosso programa, a gente está em clima de poesia. Estamos recebendo agora nos nossos estúdios Taciana Ferraz. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. A gente vai falar de poesia. Ela que é escritora, trazendo um livro recém-nascido, que a gente estava conversando antes de começar esse bate-papo. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Oh, minha querida, muitíssimo obrigada por essa oportunidade de a gente falar sobre poesia, né? Para dar esse toque de até esperança, né? Nesses dias tão árduos que é a nossa rotina, né? Então vamos falar um pouco sobre isso. Muito obrigada. Imagina, a gente que agradece, fica feliz em receber principalmente mulheres na escrita, né? As mulheres que estão ocupando cada vez mais o espaço da escrita, a escrita feminina. E esse livro, a gente está nesse dia especial, né, que antecede o Dia da Mulher, cada vez sempre dando destaque em toda oportunidade que a gente tem de conversar com mulheres que produzem, que fazem cultura, que fazem arte. E a Taciana estava conversando há pouco tempo aqui comigo, dizendo que até pouco tempo não se reconhecia como escritora, né? Exatamente. Na verdade, a gente vai lançar o meu primeiro livro, mas eu também costumo dizer que eu renasço com ele, né? Vem uma outra faceta da Taciana que ninguém sabia, né? Então esse processo de me reconhecer como uma pessoa que consegue colocar através das palavras a minha observação sobre o mundo, o que eu sinto, o que eu percebo, né? E colocar ali de uma forma poética, né? Conversando com a palavra, porque a palavra tem, né, esse poder sobre a minha pessoa. Às vezes ela marca o encontro comigo e me traz flores, aí acaba, né, saindo, me atravessando e saindo um pouco desse sentir nos meus textos, né? Mas assim, foi uma travessia de desafios e coragens, né? Eu poder colocar essa faceta, né, da Taciana enquanto escritora, que eu tenho uma certa dificuldade até de me ver nesse lugar, porque a gente está no processo, né, de transformação, de observação constante, mas nesse processo desse livro, da formação desse livro, ele tem me ensinado muito sobre experimentar, né, os nossos movimentos do hoje, do agora, e superando cada vez mais esses desafios, e como é bom a gente se oportunizar. Então, assim, a partir de 2018 eu comecei a publicar ali no Instagram um texto, outro texto, porque até então nem minha família, nem meus amigos, ninguém sabia que eu escrevia, que eu ousava, né, escrever. E aí começaram, né, você escreve, né, e dentro dessas pessoas que estão ao meu redor, tem o querido Gustavo, que é o assessor, né, o empresário do Braulio, e que me abordou nesse caminhar. Taciana, vamos publicar esse livro. Me fez a conexão com a Julie, da editora Ganesha, né, uma profissional extremamente dedicada, competente, uma poeta ímpar, né, a Julie, essa pessoa maravilhosa. E a partir daí, com a Ganesha, né, a gente formou essa equipe genuinamente feminina, essas flores, esse meu jardim de esperança, né, que acabou transformando nesse livro onde minhas poesias repousam. Mas eu costumo dizer que você já poeticamente consegue enxergar a magia através, né, do físico, né, dessas ilustrações, dessas cores, da textura, né, que traz o livro. Temos aqui a Gabriela Araújo, que é a design gráfica, impecável, a Joana Veloso, também talentosíssima, que é a nossa ilustradora, né, a revisora, a Paula, extremamente também dedicada. E nesse processo a gente conversava muito, se respeitava muito, no sentido de querer entender o que era que fazia sentido para cada uma de nós. Logicamente que os textos estavam ali prontos, né, para serem, como é que a gente pode dizer, para a equipe poder estudá-los, se é que a gente pode dizer dessa forma, mas a gente estava em constante reunião, conversando sobre a trajetória de vida, inclusive de cada uma de nós, porque eu queria entender como era que esse
esse trabalho da Gabriela, da Joana, da Júlia, da Tassiana ia reverberar nisso aqui, nesse livro. E a sensação que eu tenho com ele pronto, aqui em mãos, é que todo mundo depositou muita verdade. Então, existe um pulsar aqui nesse livro, né? E muito movimento, porque não é à toa que esse título faz essa licença poética, né? Flor de Gerundiá. Flor de Gerundiá. É o movimento da vida. Ai, gente, eu ia aproveitar para perguntar, né? Já falou aqui, introduzindo o assunto, que esse livro teve essa produção majoritariamente feminina, é um grupo de mulheres reunidas para, enfim, né, fazer essa obra acontecer. E o que Flor de Gerundiá significa dentro dessa criação? Então, eu costumo dizer que é essa flor que nasceu, né, de mim, né, dessa minha identificação com a escrita. E me traz muito o sentir de tudo, sobre tudo. Né? A gente está na vida para viver, e para mim poesia é viver. Então, a partir do momento que a gente está em movimento, se propondo a fazer acontecer, né, dentro dessas iniciativas de coragem, que, né, mais uma vez, esse livro representa tudo isso. Então, Flor de Gerundiá, para mim, me remete a isso, e que conversa muito com a temática do tempo também. A gente está num movimento aqui do presente, mas eu não posso negar as minhas raízes, o meu passado, né, que me fez o que eu sou, que me ajuda a procurar ser melhor, né, que eu vou sempre ali beber dessa fonte para continuar em movimento, caminhando. Então, isso reverbera em mim, né, dessa maneira. E, ao mesmo tempo que eu estou aqui gerundiando, a poesia, ela tem um poder de me colocar no agora, nesse exato momento que a gente está aqui tendo essa troca. Né? Eu acho isso muito mágico, muito fantástico. Então, o futuro, para mim, a gente faz nossos projetos, né? A gente, né, gera nossas expectativas, perspectivas para o futuro, mas quando eu estou na poesia, eu estou no presente. Mas a gente vai aproveitar esse presente agora. Vou pedir para a Tassiana ler um trechinho do livro Flor de Gerundiá para você que está acompanhando o nosso programa. Beira a alma ao se forjar, duvidar é prece para viver, e de tempo em tempo se modificar. Beira de rio para acalentar a correria do dia a dia, que cai tenaz. Põe encanto na beira, queira se atentar para curar sua tez. Sair da beira e se atravessar, inteira e passageira. Maravilha, um trechinho de Flor de Gerundiá, esse livro que a gente está conversando hoje, recebendo hoje aqui Tassiana Ferraz, falando dessa obra-prima, primeira obra, né? Primeiro livro, que já vem com uma participação super especial dentro dele, né? Isso, minha querida, isso. E é interessante porque a gente já vinha, né, conversando que as pessoas também se referem ao livro intuitivamente como projeto, né? Uhum. É lógico, hoje para mim ele é um projeto porque a gente está caminhando, mas eu com a chegada do Gustavo, que fez essa ponte com a Júlia, ele, inclusive nessa reunião que a gente conversou, ele até chegou a dizer para mim que eu ainda não tinha entendido, mas que eu era uma poetisa. E aí ele fez essa ponte com o Braulio, né, que eu costumo dizer que não estava nem na escala dos meus sonhos. Eu costumo dizer que do mesmo jeito que a poesia do Braulio tem aquela força, né, transformadora, ela também chegou em mim. Uhum. E com um gesto generoso e sensível dele, de colocar, né, fazer a contracapa desse livro, eu disse, a gente também pode trabalhar o impossível. Sim. Né? Então é um pouco de ressignificar o impossível. Eu não estou num sonho que a gente pensa em alcançar. A gente foi lá quando o Braulio chegou aqui com essa participação
especialíssima e generosa e fez essa contracapa. Eu disse o impossível. Tem até uma passagem, né, aqui no livro que eu faço essa referência como um agradecimento, né, por esse gesto dele. Então, para mim foi muito importante, especial. E depois de perceber esse livro e esse projeto se concluindo, né, qual é o seu sentimento hoje, vendo o livro pronto e percebendo as possibilidades que ele pode te trazer? É interessante porque eu não gerava... Na verdade, quando eu estava, né, escrevendo os meus textos, quando eu escrevo, eu não faço recortes ou correções, né? A poesia e o que eu sinto, ela vai realmente ali jorrando, né? Vai acontecendo. E eu faço a menção aqui no livro de quando as pessoas forem acessar essa poesia, que elas consigam se conectar. E eu não, antes mesmo disso, eu não tinha uma preocupação, né, da régua do julgamento ali, vai gostar, não vai gostar. Eu costumo dizer que quando eu escuto, né, quando uma pessoa fala que se conectou, aí eu sinto uma felicidade assim, muito genuína, porque falar com a poesia é algo realmente transformador, né? Uma sensação de dever cumprido, talvez, né? Talvez. De missão, assim. Será? Porque eu também costumo dizer que eu não me coloco muito nesse lugar, não. Eu acho que a poesia ela sempre chega primeiro, assim. Mas eu espero que quando as pessoas acessarem essa poesia, elas consigam conversar com elas mesmas, se reconhecerem, porque aqui tem temáticas universais, né? É a humanidade, é a simplicidade, são as coragens que a gente quer obter e colocar em prática, são as esperanças, são saudades, dores. Então, a minha expectativa é nesse sentido, que faça sentido para quem lê. E é maravilhoso perceber como as palavras elas podem chegar de um jeito e para quem ler, né, receber de uma outra forma, interpretar de um jeito. Então, é mutável a poesia, ela chega e ela muda também. É democrática. É democrática. Né? É democrática e viver numa democracia, né? É ímpar também a gente poder se expressar nesse sentido e se permitir, né? O curioso é que muitas pessoas me perguntam quais serão as fontes de inspiração. Eu nem busco ficar respondendo isso no meu dia a dia, não. Mas eu acho fantástico também quando o leitor chega e me diz o que foi que sentiu, o olhar dele sobre aquilo. Porque, no final das contas, nós somos como se fosse uma coxa de retalhos, né? Uhum. A gente tem várias vivências nossas que vão nos construindo, que vão construindo nossos valores, nossas percepções. E quando eu estava escrevendo um determinado texto, eu estava sentindo determinada coisa, porque inclusive eu estaria passando por determinadas situações. E quem for ler, o leitor, também tem as suas vivências, né? Tem as suas percepções. E eu acho fantástico quando me dão esse feedback, né? Eu acho incrível. E depois de Flor de Gerundiá, já tem assim em mente os próximos passos, né? Se a Tassiana, poeta, poetisa, vai continuar a escrever? A Tassiana, quando escreve, eu costumo dizer que eu perduro, né? Então, eu não pretendo parar de escrever. Confesso que essa minha nova experiência, nova publicamente, porque eu já converso com a poesia, com a palavra desde muito nova, né? Então, eu pretendo futuramente lançar um outro livro, porque escrever faz parte da minha vida, do meu movimento, né, da minha vida. Maravilha. E antes de encerrar, a gente quer saber onde é que o livro Flor de Gerundiá, onde é que as pessoas que estão assistindo a gente aqui em casa podem encontrar o livro? Pronto, minha querida, na livraria Leitura do Shopping Iguatemi, na livraria Substância, localizada no Dragão do Mar, na plataforma Amazon,
e no @Ganesha, né, da editora Ganesha. Maravilha, então foi um prazer receber você aqui, falar um pouquinho desse livro. E eu espero que você que está em casa procure conhecer Flor de Gerundiá e que faça parte da sua prateleira de livros. Muito obrigada, querida, foi um prazer.